The Incident, conhecido aqui no Brasil como O Incidente. Dois irmãos e um detetive tentam fugir de um prédio e descobrem que a escadaria se repete infinitamente e não tem saída. O mesmo acontece com uma família em viagem que acaba presa em um trecho da estrada e retorna sempre ao mesmo ponto de partida. Fique por aqui porque esse recap é bastante interessante. Numa escada rolante de hotel, uma senhora idosa usando um vestido de noiva está prestes a enquanto segura um diário vermelho. Durante seus últimos momentos, ela relembra o dia em que se casou e entrou neste hotel com seu marido. Enquanto isso, Carlos volta para seu apartamento e encontra seu irmão mais novo, Oliver, em um estado bastante inquieto e ansioso. Carlos tenta animá-lo, explicando que sua mãe emprestou uma boa quantia em dinheiro para eles, para que não precisem mais fazer nada ilegal para sobreviver. No entanto, isso ainda não acalma Oliver. Antes que ele consiga explicar o motivo de seu humor, o detetive Marco irrompe no quarto. Carlos imediatamente entra em pânico e aponta que eles não estão fazendo nada de errado, mas é tarde demais. Marco já obteve uma confissão de Oliver ao ameaçá-lo. Enquanto Oliver implora por perdão, Carlos pede um mandado de prisão, que Marco não tem. No entanto, o detetive ainda quer levar os irmãos para a delegacia à força, apontando uma arma para eles, o que faz Carlos entrar em pânico e começar a lutar contra ele. Oliver o ajuda e, uma vez que conseguem afastar Marco, eles correm para o corredor para escapar. Marco o segue imediatamente e, enquanto se move, ele acidentalmente atira em Carlos na perna, fazendo-o cair. Enquanto Marco se pergunta o que aconteceu com sua mão, Oliver corre para o lado do irmão e começa a gritar por ajuda, sem sucesso. Nesse momento, eles ouvem uma explosão ao longe, mas não há gritos nem sirenes. O ferimento de Carlos está sangrando muito, então Oliver amarra seu moletom em volta dele. Furioso, Oliver tenta agarrar Marco para se vingar, mas Marco o empurra contra a parede e o ameaça para que ele se cale. Quando Oliver sugere que deveriam levar Carlos ao hospital, Marco se recusa, pois tem certeza de que podem tratá-lo na delegacia. Então, Oliver ajuda Carlos a andar, e os três homens começam a descer as escadas. Conforme Marco se move, ele encontra alguns fios soltos em suas roupas, mas não sabe de onde vieram. O trio chega à porta apenas para encontrá-la trancada. No entanto, por mais que andem, parece que não estão progredindo. É como se o mesmo andar se repetisse várias vezes. O grupo olha para cima e para baixo, percebendo que não há um fim à vista. Marco diz aos irmãos para não se mexerem e começa a descer rapidamente as escadas, mantendo um olho nos números dos andares e tentando todas as portas, que estão trancadas. No entanto, depois de muita corrida, ele encontra Carlos e Oliver novamente, aparecendo atrás deles de cima. Carlos não consegue deixar de se perguntar se está alucinando, devido à dor, perdendo a cabeça. Marco sobe as escadas novamente e Oliver tenta abrir a porta novamente sem sucesso. Nesse momento, Marco retorna e fica chocado ao ver os irmãos novamente. Ele faz um teste, joga suas chaves pelo centro da escada apenas para vê-las voltarem para eles de cima. Marco pergunta aos irmãos se eles deram algo ilegal para ele, apontando sua arma para eles, mas eles garantem que estão presos da mesma forma que ele. Parece que as escadas são um loop infinito. Oliver não tem sinal em seu telefone e seus gritos por ajuda não recebem respostas. Ele ouve seu irmão gemendo de dor e diz que quer remover a bala, mas Carlos se recusa, dizendo que pode acabar causando uma infecção porque Oliver não consegue nem fazer as tarefas mais básicas do dia a dia. Marco quebra a máquina de venda com um extintor de incêndio para conseguir água, então Oliver pega uma garrafa também para lavar pelo menos o ferimento. 4 horas depois, o trio ainda está preso lá. Marco abre sua carteira para olhar uma foto da família e encontra um pequeno carro que não reconhece. Então, ele o rasga em pedaços e joga fora. Ele revela que tem alguns estimulantes para uso pessoal. Então, os dá a Carlos para ajudá-lo a escapar da dor por algumas horas. Uma vez que Carlos está inconsciente, Marco e Oliver conseguem comida da máquina de venda e se sentam juntos para conversar. Marco mostra a Oliver a foto da família, explicando que ele deveria celebrar seu 15º aniversário de casamento com sua esposa naquela noite. A única resposta de Oliver é ameaçar matá-lo se Carlos morrer. Então ele pega sua bolsa para ver se tem algo útil, mas não é muito. No dia seguinte, Carlos acorda, mas está quase morto. Com seu último suspiro, ele diz a Oliver para valorizar sua vida e aproveitá-la, o que ele nunca foi capaz de fazer. Carlos morre
nos braços de Oliver. E enquanto Oliver chora, Marco verifica a máquina de venda para descobrir que ela se reabasteceu. Marco fica arrasado com o Lupe e um Oliver devastado pega a arma e quase o mata. Mas Marco o acalma, apontando que seu disparo foi um acidente e que ele está apenas perdendo a cabeça por causa do luto. Enquanto isso, em uma casa agradável no campo, Daniel está ajudando sua irmã Camila a aprender um truque de mágica envolvendo cartas, enquanto seu padrasto Roberto observa. Sua mãe, Sandra, lembra-os de terminar de fazer as malas, já que eles vão fazer uma viagem de carro para visitar o pai biológico das crianças. Daniel pega seu hamster e um baralho de cartas. Sandra também pede a ele para pegar o inalador reserva de Camila antes de partirem. Eles recebem uma ligação do pai das crianças e Sandra assegura furiosamente a ele que Roberto não bebe há 5 anos. Então, ele dirigirá perfeitamente sóbrio. Finalmente, a família parte e durante a viagem, Roberto encontra um pedaço aleatório de bambu que joga pela janela. Eventualmente, eles param em um posto de gasolina e Roberto dá um gole de suco para Camila, mesmo que ela não deva ter açúcar por ser alérgica. Então ela vai ao banheiro, mas antes ela dá seu inalador para Roberto para mantê-lo seguro. Logo depois, Sandra descobre o que aconteceu e explode com Roberto, chamando-o de descuidado. O grupo volta para o carro, mas apenas depois de alguns minutos, Camila começa a ter uma crise de asma. Sandra e Roberto saem do carro para verificar Camila e Roberto acidentalmente derruba e pisa no inalador de Camila, destruindo-o instantaneamente. Para piorar as coisas, Daniel esqueceu de pegar o reserva. A família decide voltar para casa em busca de outro inalador e logo depois de entrar no carro, eles ouvem uma explosão ao longe. Eles voltam ao posto de gasolina, mas não há ninguém por perto. Então Sandra apenas pega alguns remédios para alergia para Camila sem pagar. A viagem continua e Daniel vê a placa da estrada novamente enquanto Sandra está gritando com Roberto, dizendo que seu ex estava certo em chamá-lo de bêbado desajeitado. Uma discussão começa e Daniel tenta dizer a eles que não estão ajudando, mas eles não ouvem. Então Daniel tem que ajudar sua irmã a se manter calma. Depois de dirigir por um tempo, eles encontram outro posto de gasolina. Embora Roberto ache que parece exatamente o mesmo que o anterior. Não há ninguém aqui também, então eles têm que continuar. Minutos depois, eles veem a mesma placa novamente, então eles param o carro, enquanto Roberto jura que a estrada está apenas se repetindo. Daniel não confia mais nele e tenta sair, mas Roberto o pega e o traz de volta ao carro. Sandra insiste em continuar, porque está desesperada para ajudar Camila, que está começando a ficar azul. Eles continuam passando pela mesma placa e pelo posto de gasolina, sem mencionar que o relógio do carro e o relógio de Roberto mostram 1 hora tardia, mesmo que o sol ainda esteja brilhando. Eventualmente, Camila desmaia e Sandra continua chorando e gritando durante todo o trajeto. Depois de ver a mesma placa pela 1000ª vez, Roberto para o carro e diz aos outros para esperarem enquanto ele sai pelo campo à direita, na esperança de que uma direção diferente resulte em um resultado diferente. Camila está piorando e Sandra não consegue suportar, então ela parte com seus filhos, ignorando os avisos de Daniel. Ela pensa que está presa em um pesadelo e continua se dizendo para acordar. Quando ela para o carro para ter um colapso, Daniel sai com Camila e Sandra continua sem perceber que as crianças sumiram. Carregando sua irmã nos braços, Daniel volta até a placa da estrada e vê Sandra passar pelo loop. Na próxima vez que ela vê o posto de gasolina, ela entra e se esconde para chorar por sua falta de esperança. Enquanto isso, Daniel deita no chão ao lado de Camila e, infelizmente, tem que vê-la morrer. Nesse momento, Roberto retorna do campo à esquerda, confirmando que toda a área está no loop. O tempo continua passando e depois de 35 anos, ambos os homens ainda estão presos nas escadas. Marco é um velho que não consegue andar e tem que arrastar seu corpo pelas escadas, mas Oliver é de meia idade e se mantém ativo e saudável, lendo o livro de sua bolsa, ouvindo o seu tocador de música e fazendo exercícios diários. Como a máquina de venda e a bolsa se resetam todos os dias, Oliver tira todos os objetos todas as manhãs e espera o loop duplicá-los.
Dessa forma, ele construiu uma coleção completa de coisas que mantém nas escadas, além de um chuveiro feito de garrafas de água. O cortador de unhas de sua bolsa o ajuda a cortar o cabelo e o bigode. O lado de Marco não é tão arrumado, e Oliver muitas vezes precisa ajudá-lo a aliviar-se em uma garrafa. Está claro que ambos perderam a cabeça, embora Oliver ore ao esqueleto de Carlos quando é hora de resetar a bolsa, e às vezes ele leva Marco junto, cobrindo seus rostos com sacos de papel enquanto eles dizem uma oração inventada. Também há muita escrita na parede que acompanha os dias e funciona como um diário para os pensamentos loucos do duo. Marco está obcecado em lembrar as coisas e está sempre calculando sua idade, a de Oliver e até mesmo a de suas filhas, que devem ser adultas agora. Antes de dormir, Marco sempre repete seu próprio nome para não esquecê-lo. Na escada do hotel, a velha finalmente morre e alguém passa para pegar um hamster de sua mão. Na estrada sem fim, 35 anos também se passaram para a família e eles pegam comida no posto de gasolina, que também se reabastece. Roberto é um velho que vive como um porco no carro, ainda estacionado ao lado da placa da estrada. Sandra também está muito velha e se tornou não responsiva, mas Roberto ainda a coloca regularmente em seu colo para fazer coisas sujas. Enquanto isso, um adulto, Daniel, vive no campo com seu hamster, usando as coisas do posto de gasolina. Ele construiu um acampamento decente e tem um sistema para manter as coisas confortáveis para a sobrevivência. Ele também manteve todos os desenhos que fez ao longo dos anos. Sempre que o reset acontece, ele encontra um inalador intacto que joga furiosamente em um grande monte. Ele tenta se manter ocupado ouvindo seu Walkman, dando passeios para almoçar com a natureza e jogando cartas com seu hamster. Uma tarde, Roberto encontra o bichinho de pelúcia de Camila na estrada e o deixa perto do acampamento de Daniel. Depois de ver isso, Daniel vai procurar Roberto, que menciona Sandra e percebe que Daniel não se lembra dela. No entanto, isso não o surpreende porque Sandra também não se lembra de ninguém. Roberto tem certeza de que tem algo importante para contar a Daniel, mas não consegue se lembrar do que é. De repente, Roberto diz que é assim que as pessoas idosas são, ao mesmo tempo em que Marco começa a gritar às 3 da manhã. Oliver corre ao seu lado e ouve a epifania de Marco. Ele diz que finalmente lembrou do que tinha que dizer, o que significa que ele morrerá em breve. Nesse momento, Marco revela que na verdade é Daniel e que nenhuma de suas memórias é real, porque é uma versão alternativa de suas vidas reais. Ele foi o responsável por acionar o loop quando o Carlos de volta à estrada. Sandra finalmente morre e Roberto a enterra ao lado de Camila. Daniel assiste ao processo em lágrimas enquanto pensa em suas memórias com sua irmã. Roberto revela que Sandra parou de falar cerca de 20 anos atrás, quando Daniel os deixou para viver sozinho. Ele acha que é bom ela ter morrido porque finalmente está livre daquele inferno. Nesse momento, tanto Roberto quanto Marco começam a sentir uma dor de cabeça horrível que os faz contorcer de dor por um tempo antes de anunciarem que veem tudo claramente, o que significa que morrerão em breve. Eles confirmam que nada disso é real e que é apenas uma versão alternativa de suas vidas. Roberto e Marco causaram um incidente que acionou o loop, então eles aconselham Daniel e Oliver a não fazerem o mesmo, ou apenas iniciarão outro loop. Eles também os aconselham a escreverem seus nomes para não esquecerem que, na verdade, receberam o mesmo conselho e esqueceram de fazê-lo. Roberto diz a Daniel que quando finalmente vir um carro de polícia, esquecerá seu nome. Marco diz o mesmo a Oliver, mas sobre um elevador que o prédio não tem. Então Roberto revela seu verdadeiro nome como Ruben. Quando tinha 10 anos, ele ficou preso em uma jangada de bambu com um colega de classe e um professor. Infelizmente, o professor escorregou e machucou o outro menino no processo, causando o incidente. O menino sangrou por 3 dias e morreu. Então, Roberto e seu professor passaram 35 anos sozinhos em uma jangada que nunca encontrava terra. Quando o professor estava prestes a morrer, ele também teve um momento de clareza e compartilhou a mesma explicação que Roberto está contando agora. O professor também tinha ficado preso em um loop de 35 anos, mas isso aconteceu em uma pista de trem infinita. Então, Roberto conseguiu voltar à Terra e começou uma nova vida em que conheceu Sandra e os filhos, mas não se lembrava de mais nada até agora. Marco está contando uma história semelhante para Oliver, explicando que costumava ser Daniel e que Roberto o aconselhou
aconselhou a não entrar no carro de polícia, mas ele fez isso de qualquer maneira e reiniciou sua vida como Marco sem memórias. Ambos os homens juram que isso não é real. Eles estão apenas presos em um inferno emocional, enquanto seus verdadeiros eu vivem boas vidas. Movendo-se fisicamente e emocionalmente, eles enviam sua energia para seus verdadeiros eu para mantê-los felizes. Eles são a máquina que move o mundo real. É por isso que uma morte é necessária para acionar o incidente e porque as pessoas mais jovens sobrevivem aos 35 anos de uma maneira mais saudável. Eles estão subconscientemente trabalhando para seus verdadeiros eu, que ainda estão no limiar da vida. As pessoas idosas não podem fazer o mesmo porque estão sempre presas no passado e não aproveitam a vida antes de morrer. Roberto e Marco dão a Oliver e Daniel um pequeno diário vermelho cheio de fotos e notas da vida. Oliver decide retornar à sua rotina, mas Daniel enterra Roberto com uma foto de sua família. Então ele vai até a estrada e vê um carro de polícia que não estava lá antes. Depois de se certificar de que está vazio por dentro, ele volta ao acampamento, pega seu hamster e algumas coisas antes de queimar o resto. No entanto, quando ele retorna ao carro e o toca, esquece de tudo e deixa cair o hamster antes de partir com um uniforme de polícia que encontra no carro. Daniel chega à cidade, corta o cabelo e começa uma vida como detetive Marco, acionando um novo loop ao matar Carlos. Enquanto isso, Oliver tenta ignorar a porta do elevador que apareceu ao lado das escadas, mas aos poucos está perdendo a cabeça. Ele até considera se deletar, mas não consegue. Quando nem mesmo a oração ajuda, ele finalmente entra no elevador e encontra um uniforme para começar uma nova vida como Carl, um mensageiro de hotel. Logo depois, o casal recém-casado entra no elevador e não consegue parar de se tocar. Oliver permanece profissional até que o casal saia no seu andar, onde Oliver solta uma abelha que pica o noivo e causa uma reação alérgica. Uma explosão pode ser ouvida nas proximidades, marcando o início de um novo loop. Chegamos ao final do recap do filme O Incidente. Eu te ajudei a poupar algumas horas do seu tempo. Me ajuda deixando seu gostei para que o vídeo chegue a mais pessoas. Sinta-se abraçado por mim. Obrigado e até a próxima.